Bem, boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 15 de setembro de 2025. E nessas segundas-feiras do mês de setembro, nós estamos realizando na nossa casa o painel espírita Todos pela Vida. E hoje teremos o prazer de receber o nosso querido irmão Rubens Almeida, trabalhador do Lar de Tarso, localizado em Copacabana, no Rio de Janeiro. E o Rubens aceitou o nosso convite para conversar conosco sobre o seguinte tema: a dor invisível e as dificuldades emocionais. Rotas para o suicídio? Uma pergunta, né? São rotas para o suicídio? Mas antes de nós iniciarmos, mais uma vez agradecemos ao Rubens ter aceito o nosso convite, pedimos ao companheiro que leve o nosso abraço, o nosso beijo do coração para os companheiros do Lar Paulo de Tarso, em Copacabana, tá bom, Rubens? Que todos eles se sintam abraçados por nós. Mas antes de iniciarmos aqui o nosso estudo, nós vamos ler uma pequena página desse livrinho do Humberto Pazian, Para Viver Bem. E a página escolhida para a noite de hoje foi: abasteça sempre sua mente com bons pensamentos. E o autor da obra, ele diz assim: convivamos com os bons pensamentos. Os bons pensamentos produzem uma camada magnética ao redor do indivíduo, que o protege contra vibrações nocivas vindas do exterior. É interessante perceber que, enquanto emitimos pensamentos de paz, amor e bondade, as pessoas estaremos colaborando para a nossa própria paz e harmonia. Percebemos dessa forma, na prática, o que quer dizer aquela frase tão conhecida da oração de Francisco de Assis: pois é dando que se recebe. Então, nesse momento, meus irmãos, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, ao nosso Pai Criador, a Jesus, o médico das almas, a espiritualidade amiga, para agradecer, acima de tudo, a oportunidade que todos nós estamos tendo nesse momento de nos reunirmos com uma grande família que realmente somos, para conversar sobre esse tema importante, que envolve muitas pessoas, né? E que é tão importante porque ninguém pode afirmar que eu estou livre de praticar um ato como esse. Muitos irmãos nossos se encontram nesse momento em desespero, necessitando de uma palavra amiga, de um abraço, né, da compreensão das pessoas, e outros do plano espiritual necessitam do consolo, do amparo também dos amigos espirituais, pois aqueles que não resistiram às pressões e por isso aderiram ao suicídio, o que nós sabemos que é algo muito grave em relação às leis divinas, mas que ninguém pode acusar ninguém. Então, nesse momento que aqui nos reunimos para falar de um tema tão sério, com certeza a espiritualidade amiga está aqui nos envolver, nos fortalecer, e pedimos a Deus, né, que intua o nosso irmão Rubens Almeida com as melhores vibrações para que ele possa nos trazer os seus conhecimentos, o seu estudo, a sua palavra, que com certeza será motivo de muito consolo e aprendizado para todos nós. Pedimos também que o Senhor abençoe o nosso irmão Rubens, a sua família, o seu trabalho doutrinário, para que ele possa sempre estar aqui conosco e com aqueles ombros fortes, né, que todos nós precisamos para continuarmos a nossa tarefa e a nossa caminhada. Obrigado, Pai.
E nesse momento em que sentimos a presença desses espíritos amigos a nos envolver, a nos abraçar, te pedimos amorosamente que nos dê a permissão para iniciarmos a nossa reunião na noite de hoje. Graças a Deus. Meu amigo Rubens, a palavra está com você. Você tem até 7h30 para fazer os seus esclarecimentos e nos ajudar a compreender um pouco mais sobre esse tema. Graças a Deus. Boa noite, querida, boa noite, queridos irmãos. Uma grande alegria mais uma vez estarmos juntos. Muito, muito obrigado pelo convite e muito obrigado por sua apresentação, pelas suas preces, para que possamos estar sempre trabalhando, sempre sendo útil ao Evangelho de Jesus e à doutrina espírita. Como já foi apresentado, trabalhou lá Paulo de Tarso, e estamos todos nós envolvidos nesse tema, nesse mês temático, em todo o mundo, onde tratamos de algo tão sério, tão delicado, algo que temos estatísticas tão tristes, dolorosas mesmo, com relação à quantidade, com relação à intensidade com que esse ato está se propagando no mundo. Então, falar sobre esse mal silencioso, essa dor silenciosa, as dificuldades que nós temos em nossas vidas, e o questionamento que nos é colocado aqui, se é o rumo para termos um ato tão extremo. E para refletirmos, eu quero iniciar com vocês contando uma pequena história, né? Não sei se alguns dos amigos que já participaram anteriormente desse mês falaram sobre essa história, mas eu queria contar essa historinha para vocês. É a história de um rapaz chamado Mike M. Esse era um jovem que devia ser seus 17 anos aproximadamente, adolescente, morava em Westminster, no Colorado, nos Estados Unidos, e era um jovem muito, absolutamente comum, mas a partir do seu talento como mecânico, ele ficou muito conhecido. Por quê? Ele, em determinado momento, isso acontece lá para os idos dos anos 70, por aí, ele, ele reformou, aliás, um pouquinho mais à frente, em 94, melhor dizendo, ele reformou, nessa época, ele encontra um Ford Mustang 1968 e ele vai comprar lá com o seu próprio dinheiro, vai juntar seu dinheiro, vai comprar esse Ford Mustang todo quebrado, todo caído, ele vai reformar todo e ele vai pintar esse Ford Mustang com um amarelo muito brilhante, né? E ele fica cada vez mais conhecido por a sua habilidade como mecânica e principalmente porque ele ajudava muitos amigos, ajudava muitas pessoas nesse campo e era tido como uma pessoa muito, muito boa. E ele ficou conhecido, imagine, um jovem com reforma um carro e deixa ele o carro todo bonito, ele vai passear com esse carro para cima e para baixo o tempo todo, né? E ele ficou conhecido como Mustang Mike, né? De tanto que ele andava para um lado do outro da cidade com esse carro. Ele era apaixonado, ele era muito querido pelos amigos, ele era muito querido pela família. Todos viam nele um rapaz muito entusiasmado, um rapaz cheio de vida, engraçado, caridoso. Nesse ponto é interessante que ele era visto como muito caridoso. Um jovem, muito jovem, que já tinha essa veia de pensar no próximo. Ele participava de várias ações de comunitárias na sua cidade, mas tem um exemplo que é muito interessante dele, que um jovem conta posteriormente, que o Mike estava com problema de transmissão no seu carro, no seu Mustang amarelo. E ele fez uma encomenda numa loja para comprar uma transmissão nova, né? Então, aquele período entre fazer o pedido e ir na loja comprar, um dos seus amigos estava com o mesmo defeito, o mesmo problema no seu carro. Ou seja, ele precisava comprar uma transmissão. E esse amigo não estava em condição difícil. Esse Mike, ele era tão caridoso, tão amigo dos outros, que no caminho para a loja para pegar a sua transmissão nova e consertar o seu carro, chegando lá, ele pede que troquem a mercadoria. Em vez de uma nova para ele, ele comprou duas usadas para o carro dele e para o carro do amigo.
E o amigo conta que ele foi lá, trocou também, trocou dele, trocou do amigo, enfim. E esse era jovem, né? É, absolutamente amado, bom, engraçado, divertido, enfim, algo maravilhoso, tá? Porém, no dia 8 de setembro de 1994, é, os pais dele chegam em casa às 11h52 da noite. 11h52 da noite, guarda esse número. E quando eles chegam em casa, que eles procuram, encontra Mike M., esse adolescente amado pela família, pela escola, pelos amigos, alegre, brincalhão, caridoso, encontra esse jovem morto dentro do seu Mustang amarelo. Ele, enfim, tira a própria vida e ele deixa um bilhete ao lado do carro, aliás, ao seu lado. E no bilhete estava escrito o seguinte: Mãe, pai, não se culpem. Eu amo vocês. Com amor, Mike. E ele põe a hora do que ele escreve, do momento que ele escreve o bilhete e comete o ato. 11h45. Né? São 7 minutos entre ele cometer esse ato e os pais chegarem em casa. 7 minutos. E vejam que coisa incrível. É por isso que nós estamos no Setembro Amarelo. Porque Mike é este que dá a origem do Setembro Amarelo. Porque no dia do seu enterro, no dia do seu sepultamento, velório, que foi muito grande, parou a cidade na época, as pessoas, fazendo essa referência ao seu Mustang amarelo, estavam todas com lenços, laços, fitas amarelas e com várias mensagens. Botaram em algum cesto, algum espaço para mensagens, várias e várias mensagens. E interessante que algumas dessas mensagens estavam escrito: se tiver com problema, se tiver com dificuldade, procure ajuda. Veja o quanto a história de Mike M. Vai de encontro ao nosso pensamento, para as reflexões de hoje. É, a dor silenciosa. Algum de nós poderíamos imaginar que um jovem com as características narradas aqui, com a vida e com detalhes, cidade boa, vida financeira ok, saúde ok, tudo perfeito, no sentido natural, no sentido material. Algum de nós pensaríamos que um jovem assim tiraria a própria vida com tão pouca idade? Algum de nós poderia imaginar o tamanho da dor que esse jovem estava passando com tão pouca idade, com tanta coisa a favor em sua vida? Mas então nós entramos nesse ponto. Aonde começa essa dor? O que acontece com as pessoas para chegarem a esse ponto? Qual o processo que essas pessoas passam de chegar a um limite tal que cometem um ato tão extremo? E mais, essa dor nos leva realmente a esse ato? Ou é simplesmente um momento de fraqueza, como dizem, de fraqueza, de frustração, de covardia? Vamos até falar sobre isso mais à frente. Mas como é que se passa esse processo? Quais etapas desse processo para chegar a tal ponto? Para o nosso pensamento, é importante termos em mente a questão 944 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta, ele está tratando sobre esse assunto, nesse trechinho, e ele vai perguntar: o homem tem direito de dispor da própria vida? E os espíritos vão dizer: não, somente Deus tem esse direito. O ato de tirar a própria vida de forma voluntária é uma transgressão dessa lei. Ou seja, em qualquer situação, pensando da preservação da vida, na valorização da vida em todos os níveis, em todas as esferas, a vida é um direito de dispor do homem apenas para Deus. Somente Deus. Nós não temos esse direito, nós não temos essa prerrogativa absolutamente fora da lei divina. Porque é uma dádiva absolutamente maravilhosa. A dádiva de estarmos nesse momento aqui encarnados, habitando um corpo
para que possamos estar trabalhando a nosso processo de evolução espiritual, é uma grande graça divina e apenas a Deus é dado o direito de tirar, né? E vejam, apenas Deus pode fazer isso. Só Deus tem esse direito. E passando pelo Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5, nós vamos perceber que, lá no item 14, fala justamente sobre essa questão desse processo. Quando os espíritos vão dizer, Kardec vai dizer, a calma e a resignação auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e tirar a própria vida. Ou seja, o Evangelho segundo o Espiritismo vem corroborar e dar um adendo à resposta dos Espíritos no Livro dos Espíritos. Somente Deus é dado isso. Mas, dentro desse processo, o que eles dizem? A calma, a resignação, né? Compreender, considerar a nossa vida como um porvir, saber que somos espíritos eternos, compreender que tudo que passamos aqui é apenas um traço, é apenas um pequeno hiato com relação à nossa vida espiritual, à nossa verdadeira vida. E quando eles nos dizem calma e resignação, confiança no futuro, fé, serenidade, isso é um preservativo, isso é algo que nos previne de qualquer ato de loucura, de qualquer ato extremo com relação à nossa própria vida. Então, nós percebemos que temos a resposta direta dada pelos Espíritos. Só Deus. E se nós tivermos algumas virtudes, nós tivermos algumas determinadas condições espirituais, nós vamos estar livres disso. Então, nós ficamos nessa ideia, né, dessa dor silenciosa, porque ela vai ser como que pensarmos num contraponto, num peso e contrapeso. Porque as pessoas que estão nessa condição, elas estão no sofrimento humano, mas nós sabemos que existe a esperança espiritual. Ou seja, esta dor silenciosa, ela é humana, é do meu sofrimento, das minhas dificuldades. Mas eu tenho, a partir da justiça divina, a certeza que, como o Evangelho segundo o Espiritismo nos diz, confiança no futuro que nos vai dar serenidade. Ou seja, quando tem esse peso e contrapeso, eu sofro, sim, todos nós aqui sentimos dores. Não temos diferença quanto a isso. Mas todos nós também temos esperança no futuro. Vamos lembrar lá do primeiro capítulo do Céu e Inferno, o porvir e o nada, o que nos consolida como estes que têm a certeza de sermos espíritos eternos, é a certeza de que tudo que acontece aqui não acaba, não finda, não tem como que um ponto final. É apenas mais um passo numa grande jornada. E quando olhamos essa realidade pela nossa ótica, nós vamos perceber que nossa ótica, tanto como espíritas como cristãos, principalmente, compreender o sofrimento do outro, buscar compreender, buscar acolher e, principalmente, valorizar a vida. E aqui é um ponto muito importante quando se traz um raciocínio sobre isso. Valorização da vida. Não existe um qualitativo após valorizar a vida. Infelizmente, né, pelas questões seculares, se coloca o adjetivo. A vida é isso, a vida daquele, a vida desta forma, a vida disso. Não, a vida divina que Deus nos dá, ela não pode ser qualificada. A minha vida, por qualquer razão que seja, não pode ser ou estar à frente ou ser prioridade com relação à vida da Rose, ou da Ana, ou do Aguiar, ou da Márcia. Não pode. A vida divina, algo absolutamente divino, não pode ter diferenciações.
Porque se eu valorizo a vida humana, a vida de todas as criaturas divinas, as criaturas de Deus, eu estou dentro dessa ética cristã, dentro dessa moral cristã, dentro da filosofia do Cristo, em que olhou a todos com o mesmo olhar de amor, de carinho, de cuidado, e a todos respeitou e a todos amou. Jesus não escolheu amar mais os seus, os fariseus, ou os herodianos, ou os essênios, ou os da Galiléia, ou os de Jerusalém. Ele amou a todos, sem nenhum qualitativo. Veja, quando Jesus falava e ele elogia determinadas pessoas que passam pela sua jornada, ele fala da grande fé do centurião romano, da fé da mulher sino-fenícia, por exemplo, faz as críticas aos que tem que fazer, mas sempre com amor, sem diferença. Porque da mesma forma que ele criticava o fariseu, ele criticava os seus discípulos próximos. Da mesma forma que ele amava os seus discípulos próximos, ele amava, se mostrou que amava a todos. Lembremos da primeira frase de Jesus já no momento da crucificação: Pai, perdoa-os, pois não sabem o que fazem. Ou seja, um ato de amor incondicional. E quando temos esse amor incondicional do Cristo, mais uma vez, a vida é importante. A vida tem que ser valorizada. Então, nós temos a obrigação de ter esse processo, compreender, acolher e, acima de tudo, valorizar. Porque o sofrimento humano, ele existe, ele está aí, palpável no mundo de hoje. São vários fatores de sofrimento humano, silenciosos, muitos, alguns gritantes, infelizmente, pelas situações que nós vemos, enfim, pelas mídias, pelas redes, pessoas que notoriamente são sofredoras, pessoas que mostram isso, mesmo com atitudes, aliás, principalmente com suas atitudes, nós mostram como grandes sofredoras. E a ideia é de que precisamos desse auxílio. E olhar para essas pessoas não permitir que o caminho, o processo se finde ao ponto extremo. Por quê? Hoje, nós sabemos o quanto nós temos de depressão, a desesperança, os traumas, isolamento, né? Quando nós vamos ver pesquisas da OMS com relação à depressão, as questões da saúde mental, a depressão é tida como uma grande pandemia. O mundo inteiro está assolado por depressão, né? Desesperança. As pessoas hoje em dia são muito desesperançadas, porque são muito presas a isto, aqui, ao que está aqui nesse momento, a esse hoje. E olham para frente com tantas dores ao seu entorno que não veem esperança. É aquela coisa. Por muitas vezes, eu tenho certeza que muitos de nós olham para o mundo à nossa volta e pensam, não tem mais jeito, né? Guerras, epidemias, pandemias, atentados, enfim, discussões, batalhas, uma coisa, a gente olha e pensa, nossa, esse mundo não tem mais jeito. Mas nós precisamos ter essa ideia de que temos que ter esperança. Porque a desesperança é uma parte do processo que vai nos levar a esse fim. Se eu não tenho mais esperança de nada, qual o sentido de eu estar aqui? Qual o sentido de eu lutar por um amanhã, por um futuro, por um outro lugar, outro espaço, outra condição, se a minha esperança acabou? Vamos lembrar de Paulo de Tarso, primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, quando ele faz uma belíssima ode à caridade, e lá no final ele diz: e de tudo isso sobra a fé, a esperança e a caridade. Se eu não tenho fé, se eu não tenho esperança, o que que me sobra?
Se eu não tenho fé, não tenho esperança, eu não vou ter caridade. Se eu não tenho fé em Deus, fé em Jesus, fé em mim mesmo, o que que eu tenho? Se eu não tenho esperança de um amanhã melhor, de um futuro melhor, de construções, sociais melhores, que futuro eu prevejo? E dessa forma, dessa esperança, vem os traumas. Os vários traumas, e vários, e vários, e vários, que estudamos, que os especialistas nos colocam com relação à saúde mental, que nos mostra quantos traumas nos trazem essa depressão, essa desesperança, esse cansaço que nós temos de estar sempre necessitado de produzir, sempre com a obrigação de ser, de ter, de estar. Né? As pessoas hoje elas têm que estar nas mídias, elas têm que estar nos eventos, elas têm que produzir tanto, elas têm que manter uma aparência X ou Y. A demanda social é essa. Te exige, vai exigindo, exigindo e exigindo. E aonde isso para? Aonde isso me leva? Né? Muitos vão ao isolamento, que é um dos motivos também da questão desse sofrimento silencioso, dessa dor silenciosa que nos leva a esse processo. Vejam, a depressão, a OMS diz que é pandêmica. Desesperança, nós olhamos às nossas voltas e realmente nós vemos muitas pessoas desesperançadas. Os traumas são muitos, e muitos, e muitos. Burnout e tantos outros, não é minha área, não vou saber especificar tantos e tantos, mas são tantos, vários. Até para quem gosta dessa área de pensamento, eu sempre recomendo. Tem um filósofo sul-coreano muito interessante que eu gosto de ler, é, Byung-Chul Han, que ele tem vários livros, e são livros bem interessantes, são livros pequenos, e um deles, o nome do livro é A Sociedade do Cansaço, que ele traça um panorama das exigências do mundo atual que nos deixa exaustos. E dessa exaustão, traumas e traumas e traumas. É bem interessante, de facílima leitura, um filósofo bem interessante contemporâneo. E vemos o isolamento. Hoje nós temos um mundo absolutamente conectado. Né? Estamos aqui, quantas pessoas? 15, 20 pessoas conectadas. De repente tem alguém lá na China que pode estar me vendo, está nos vendo, está acompanhando aqui a nossa sala, do outro lado do mundo, na África, nos Estados Unidos, em qualquer lugar. Todo mundo está conectado. Mas vocês já perceberam o quanto as pessoas estão solitárias ultimamente? Dentro dessa conexão absoluta? O quanto as pessoas não têm amigos, não têm contato, não têm aquela coisa do meu tempo de adolescente, de estar na rua, de ter um monte de amigo, de brincar, de ir aos lugares, de se relacionar. Pesquisando sobre essa questão, ouvindo especialistas dizendo justamente sobre isso. Pessoas que vão procurar e devem procurar, vamos tratar disso também, profissionais dessa área, dizendo que uma grande parte é porque se sente sozinha, com esse mundo absolutamente conectado. Vejam, nós estamos num caminho de tal isolamento que vejam como a coisa foi avançando na história da humanidade aonde chega. Quando nós éramos lá, vamos pensar, 50 mil anos atrás, nós tínhamos que juntos, tá? Com as nossas características físicas de 50 mil anos atrás, juntos nós tínhamos que caçar algum animal para nós comermos e sobrevivermos. Juntos. A ideia de sentar à mesa para comer, os antropólogos nos dizem que ela é um avanço do sentar ao fogo, a partir do homem entender e dominar o fogo e fazer o cozimento do alimento, a mesa que nós sentamos hoje, no domingo de família, remete a esse momento em que as pessoas juntam, iam caçar, voltavam e ficavam em torno do fogo se alimentando. Hoje em dia, veja como o mundo, né, 50 mil anos, hoje em dia,
quando nós vamos ver estatísticas dessa questão de isolamento, de se sentir só, nós nem vamos mais comprar nossa comida sequer. Hoje nós pegamos um smartphone e clicamos ali duas, três vezes, vem alguém na nossa porta trazer a nossa comida. Isso é um sintoma de isolamento absurdo. E vejam, dependendo do local, dependendo da situação da casa, do bairro, enfim, você nem vê quem trouxe a sua comida, o seu alimento. Você nem tem essa mínima socialização com a pessoa que está levando o seu alimento. Então, vejam como nós estamos sofridos nessas demandas sociais, nas questões que nos rondam, né? Como eu falei, muitas pessoas colocam que essa ideia desse fim, esse momento final de realmente não aguentar mais, não suportar mais, tirar a vida, a própria vida, muitas pessoas dizem que é covardia, que é fraqueza, tá? Mas precisamos entender que é o resultado de uma dor profunda, de uma dor absoluta. É resultado de várias dificuldades emocionais. E como está no nosso título, dores, são dores invisíveis. São dores que qualquer um pode estar passando e as pessoas não percebem. Lembre-se do exemplo, a história que eu comecei nossas reflexões. Quem poderia dizer que aquele jovem estava com uma dor que chegou a ponto de ser insuportável? Por exemplo, eu tenho eu até lembrei disso quando eu falei sobre esse assunto essa semana, em outra casa, e me lembrei de um momento da minha vida, onde eu estava no centro, dia de reunião pública, mas eu estava muito triste. Tinha acontecido algo pessoal que eu estava muito triste. Aquela tristeza mesmo de doer. E eu fui para o centro. Naquela época, eu estava no grupo de paz. E daquele dia eu fui para o centro. E aquela coisa dos abraços, dos beijos, dos carinhos, do trabalho ali. E passou aí o dia ali, fui. E aí, no momento de ir para o passe, falei: não, hoje eu não vou dar passe, não, que eu não estou muito bem. Tá? Aí fui, tomei um passe, saí e tal. E as pessoas, ninguém percebeu que eu estava triste. Ninguém percebeu que eu estava tendo uma dor silenciosa, né? E isso é uma coisa muito interessante, muito importante, porque nós precisamos estar atentos ao outro, atentos a esses amigos que nós temos a convivência tão próxima por tanto tempo, por exemplo, como nas casas espíritas. Eu estou na minha casa, eu acho que há uns 15 anos, se eu não me engano, tantos e tantos amigos, e toda semana estar ali juntos. A ideia é de observar um pouco mais, porque as dores são muito silenciosas, por várias questões, como vimos aqui, depressão, perda, trauma, solidão, tá? Que pode chegar ao ponto de uma pessoa perceber que não tem saída. Então, é importante termos esse olhar para o outro. Não é aquela ideia de querer saber da vida do outro por simples prazer de saber da vida do outro. Não. Mas ter esse olhar de perceber que o outro não está bem, conversar, perguntar mesmo. Você está bem hoje, meu irmão? Como é que você está em casa? Como é que você está no trabalho? Porque às vezes as pessoas mais tímidas, por vezes as pessoas mais tímidas, elas simplesmente se fecham. Elas têm aquela casca, aquela couraça de forte, mas está sofrendo. Ou muitas vezes são pessoas que têm uma posição de liderança para não mostrar fraqueza, guardam dentro de si suas dores. E isso pode ser esse caminho, esse processo. Chegar um momento que não tem mais saída. Mas aí que entra a questão: sempre temos saída. Sempre temos saída porque nós temos Cristo, nós temos a codificação, nós temos Deus. As pessoas que estão nesse nível,
e não tem essa condição de compreender a graça divina, de não compreender que existe um porvir, de não compreender que a nossa vida aqui na Terra, na matéria, é um traço, pode sucumbir. Porque eles não vão ouvir Mateus 11, 28. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Toda vez que eu estou cansado, sobrecarregado, difícil, com aquele peso de tudo do passado me coloca, sobrecarregado pelas demandas do mundo, pelo religiosismo que me obriga a tanta coisa, tá? Eu lembro, Mateus 11, 28. Vou até Jesus, que Jesus vai me aliviar. Não que Jesus vai pegar toda a minha bagagem, os meus pesos que me fazem cansar e tirar. Não, mas ele vai me dar um caminho para que aos poucos eu vá eliminando a cada passo esses pesos, vamos pensar num viajante com um monte de mala, aos poucos nós vamos deixando essas malas no caminho, percebendo que não precisamos de certas coisas, entendendo que nós não precisamos de trabalhar de 7 da manhã às 7 da noite para ter o carro do ano, por exemplo. Eu preciso ter um carro do ano todo ano. Eu preciso ter a roupa da moda todo ano, com a cor da moda todo ano. Eu preciso estar respondendo às demandas do mundo sem ter condição de responder. Porque vejam, coloquei aqui num campo simples, o carro do ano, a roupa do ano, a roupa da moda, enfim, uma coisa ou outra. Mas isso são coisas que sobrecarregam as pessoas. Vocês sabem muito bem, tenho certeza que vocês já viram, quando sai lá o iPhone 10, 11, nem sei mais qual o número, a porta das lojas da Apple lá nos Estados Unidos, principalmente, aqui no Brasil também, ficam lotadas. Gente na fila de um dia para o outro. Por quê? Para comprar um smartphone novo, tendo o anterior na mão. Que eu lembro de uma matéria que, falando sobre isso, uma moça estava lá com do último lançamento na mão, na fila para comprar o próximo. E isso foi no espaço de um ano, mais ou menos. E falando, mas esse não é bom e tal. Não, é maravilhoso, é isso, é aquilo, mas eu tenho que ter. Vejam bem, eu tenho que ter o novo. Por que tem que ter? E veja, eu sempre penso nisso. Os especialistas vão dizer que as diferenças de uma versão para outra são atualizações, é um trocinho para cá, um trocinho para lá. Nada que vai mudar como se brincava antigamente, a cotação do dólar. Nada. É a demanda social. É aquela coisa, a pessoa vai se sentir com dor se não conseguir ter o smartphone novo, se não conseguir ter a roupa da moda. E voltemos à questão. Vai dar depressão, que vai dar vão trazer traumas, que vai levar à desesperança, a isolamento e ao desespero final. Então vejam, a dor é algo que nós precisamos ter. Porque Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. A dor é para nós entendermos que somos todos iguais. Deus nos glorificando, nos trazendo essa dor para a glória no céu, para nos nivelar, para nos mostrar que, da mesma forma que eu falei da relação de valorização da vida, a minha vida não pode ser mais valorosa por nenhum motivo do que ninguém. Essa dor que aqui no Evangelho segundo o Espiritismo é colocada, que Deus nos marca para a nossa glória, é para o nosso crescimento, porque eu, passando essa dor da melhor forma possível, eu vou ter essa glória no céu, o termo é evangélico, glória no céu, quer dizer, eu vou ter esse crescimento espiritual.
porque eu vou passar essa dor com paciência, obediência, resignação, vou passar esta dor com calma, tranquilidade, com fé no futuro, com fé no porvir, na certeza do auxílio dos nossos irmãos espirituais. Então, essa dor invisível pode ser devastadora, sim, que pode nos levar a um ponto extremo, sim, mas que nós podemos trabalhar para amenizar essa dor. Não ter a ideia, eu não tenho que sofrer. Não, nós precisamos sofrer. Nós estamos no mundo de provas e expiações. Né? Muito naturalmente, é uma pergunta que eu faço a todos vocês, de, qual de nós, colocando todos nós numa média de sociedade, numa média de ser humano, quantos de nós, quando está com a saúde perfeita, com uma conta do banco recheada, com um imóvel bom, com um carro bom, com um bom restaurante, enfim, feliz, bem relacionado, que a gente para, pensa em Deus e agradece a Deus e faz orações. Agora vamos para o contrário. Doeu um pouquinho aqui do lado do cotovelo. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Jesus, me acuda. Aí reza para Bezerra de Menezes, reza para Chico Xavier, reza para não sei quem. Por quê? Porque está com uma dorzinha. Dor, né, que eu lembro sempre da minha saudosa avó, que eu clamava, ai, vó, está doendo aqui, está doendo ali, das brincadeiras, enfim, e das coisas da infância. A minha avó olhava para mim e dizia, para de reclamar. Dor não foi feita para dar em poste, nem em árvore. Aí dava um chazinho e daqui a pouco passava. Por quê? É o que nos nivela, é o que nos alerta, é o que nos traz a volta aqui, bota o pé no chão. Você é uma pessoa normal, você sente dor. Não é aquele pobrezinho, não. Todos nós temos nossas dores, todos nós temos nossas aflições, todos nós temos nossas dificuldades. Então, a dor, sim, ela é difícil, grande maioria das vezes ela é invisível, mas ela não pode chegar a esse ponto, principalmente a partir de nós termos a graça de conhecermos o Evangelho, a graça de conhecermos a codificação. Aos amigos que não conhecem, o que nos importa é a escuta. Como eu falei, olhem para os amigos, olhem para quem está à nossa volta, nossos familiares, para ter uma escuta ativa, né? Escuta ativa. Lembre que Jesus fala, quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. É essa escuta que você ouve, apreende, pondera e traz alguma coisa dentro de você para quem você ouve, de quem você ouviu. Trate com empatia, empatia de verdade, não essa empatia conveniente do mundo de hoje, aonde eu tenho empatia porque a Denise tem belos cabelos brancos, mas eu não tenho empatia com a Rose porque o cabelo da Rose não são belos cabelos brancos. Então só tem empatia por quem tem cabelos brancos, que o meu também já está meio branquinho. Não, isso é conveniência, isso não é empatia. Se eu escolho quem eu vou escutar, se eu escolho quem eu vou defender, se eu escolho quem é isso ou aquilo, eu não estou tendo uma ação cristã. Eu não estou tendo a filosofia do Cristo, que era de amor incondicional. Nós precisamos ter um acolhimento. Eu preciso acolher as pessoas e voltemos a Jesus. Amai também os vossos inimigos, porque amar amigo, isso qualquer um faz. Mas tem que abraçar inimigo, tem que dar beijo ao inimigo? Não, Jesus não falou nada disso. Jesus falou para amarmos a todos, sem exceção. E se essa pessoa tem dificuldade conosco, ou vice-versa, nós temos que ter a prece, o cuidado, o bom pensamento. Por quê? Nós olhamos, né, no alto da nossa
na nossa grandeza, aquele é meu inimigo. E quem sabe não é você que é o inimigo dele, que são os seus atos e o seu comportamento que faz o distanciamento. Então, amemos a todos, como Jesus ensinou. Não é o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, não, porque isso vem lá de Moisés. Isso passa pelos profetas. Jesus nos ensina lá no finalzinho do Sermão do Cenáculo, João, amai-vos como eu vos amei. Ele diz, vos deixo meu único mandamento. Amai-vos como eu vos amei. Ou seja, de forma incondicional. Absolutamente incondicional. Então, nós temos essa visão evangélica que nós podemos auxiliar com esse pensamento, a visão, a visão da codificação, para entendermos essa ideia, essa condição dessa dor silenciosa, dessa dor que vai estar ali minando as pessoas com grandes e grandes dificuldades emocionais. Veja quantas aqui eu narrei, quantas dificuldades emocionais nós vamos alimentando justamente porque nós não valorizamos o sentimento do amor ao nível que nós entendemos. Porque vejam bem, se todos nós nos amássemos minimamente, se todos nós nos respeitássemos, se todos nós tratássemos os outros com um senso de justiça, buscando a verdade, nós não teríamos, eu tenho certeza, nós não teríamos nem 10% das dores, dos traumas, das mazelas emocionais que nós temos. Tenho certeza que não teria. Porque as minhas dores emocionais vêm da minha falta de amor. Porque eu erro com alguém, ou com a sociedade, ou com Cristo, com Deus, não importa. E todas essas minhas falhas vão se acumulando. E tem uma frase, eu não lembro se é de Emmanuel ou de Joana de Ângeles, que diz mais ou menos assim, que nem a... Não, bem que fala isso, eu vi alguma coisa assim, um livro dele, que se pensarmos em todos os vírus e bactérias, as questões das dificuldades morais causam muito mais mal ao corpo do que esses vírus e bactérias. Alguma coisa assim. Ou seja, são os meus comportamentos que me adoecem. E se estamos no mundo, numa sociedade onde o grande mal são as doenças de cunho é, emocional, naturalmente, isso vai. É aquela coisa. Eu já li uns tratados de pesquisa básica falando dos pontos do nosso organismo que as nossas reações, especialmente de ira, de vingança, enfim, vão atacando. Baço, coração, fígado, vai atacando. Tá? E quando nós vamos para esse campo atual, vai atacar o nosso emocional. E vejam quantas e quantas e quantas doenças no campo emocional nós temos no dia de hoje. Né? Então, vocês veem, enquanto esse quadro, esse processo vai nos fazendo perceber as pessoas que têm realmente todas essas dores silenciosas, todas essas mazelas emocionais, é realmente uma rota que pode levar, tanto que temos uma quantidade enorme diária no Brasil, por exemplo, enorme de pessoas tirando sua própria vida, porque não conseguem interromper esse processo. E muito provavelmente, essas pessoas que não conseguem interromper esse processo não têm esse Jesus no coração, não têm Deus no coração, ou esse entendimento de uma vida espiritual. Porém, é uma questão muito importante, muito importante. Assistindo uma especialista, psicóloga dessa área, ela dizendo que hoje, no mundo de hoje, o religiosismo, ou seja, as pessoas que são ligadas à religião, estão tendo muitos e muitos problemas emocionais. E a explicação que ela nos dá é, é aquela coisa. Eu entendi na hora que ela falou, porque eu concordo plenamente, por isso me mantenho bem distante de religião. E que era isso que ela diz? Porque a religião te obriga a tanta coisa
e você não se sente capaz de suprir essas demandas, que você acaba tendo essas dificuldades, né, emocionais. E veja, Jesus já falava isso. Quando Jesus diz, fala, vinde a mim, fortes que estou cansados e sobrecarregados, tá? Por muitas vezes vocês vão ver aflitos, oprimidos, enfim, algumas traduções, mas o mais próximo do grego é cansado e sobrecarregado. Esse sobrecarregado, a palavra grega, na época, ela vinha fazia referência à religião. Ou seja, as obrigações da religião, que a religião te age com você, com esse religioso, que faz com que chegue um momento que a pessoa pensa, não consigo. Percebam, percebam o quanto nós temos aquela coisa que nós temos que ser assim, assado, que nós não somos bons, que nós estamos de uma forma ou de outra. Quantas vezes nós já ouvimos isso, que nós somos espíritos inferiores? Vocês são espíritos inferiores, vocês são espíritos inferiores. Em algum momento, essa pessoa que não tem uma condição, uma organização, uma harmonia espiritual, ela vai se ver como inferior. E isso vai fazer, vai lhe causar questões emocionais. Gente, eu estou aqui no centro 20 anos, eu sou inferior? Ou isso na igreja, qualquer religião. Eu sou inferior o tempo todo, as demandas são tão fortes assim que eu não consigo crescer. Então, queridos, precisamos ter essa visão de valorização, compreender que a dor é silenciosa, que é um grande processo, que sim, pode levar a esse fim. Mas nós podemos trabalhar na preservação através do acolhimento. Todos nós, como essa grande comunidade de pessoas que têm o Cristo no coração, auxiliar essas pessoas que estão em risco. Como eu falei, escutativa, apoio emocional, prece. Sabe que a pessoa está mal? Oração por aquela pessoa. Nós não vamos para o centro fazer irradiação, né? Às vezes tem aquela irradiação para quem para os doentes no hospital, a irradiação para quem está nos presídios, irradiação para quem está lá na guerra do outro lado do mundo. Gente, vamos fazer um pouquinho de irradiação, de levar o pensamento ao nosso colega de trabalho dentro da casa espírita, que pode estar numa situação difícil e a gente nem está percebendo. É importante fazer radiação, pensar em todo mundo? Sim, claro que é. Mas vamos olhar para quem está próximo de nós, para que essa dor silenciosa não se manifeste de forma brutal. Falar sem tabu, por exemplo, sem essa coisa de não pode falar isso dentro da casa espírita. Olha, eu vou falar das demandas da sociedade aonde? Se a casa espírita, como Kardec diz, é uma ciência de aplicação na sociedade, ou seja, o que nós aprendemos na casa espírita, temos que aplicar e levar à sociedade, né? Incentiva a busca de ajuda profissional, né? Deus não colocou lá, né, da sua grande organização social, não botou lá os médicos da área para enfeite, são para serem procurados. Se percebermos, ajude. Aí a pessoa, não gosto. Eu falo por mim, não gosto muito, não, mas precisamos. Aí fala, a pessoa, não, mas uma consulta é cara. Gente, vamos ajudar, vamos juntar aqui, cada um pouquinho, vamos ajudar a pessoa a pagar uma consulta, pelo menos que seja para ter uma orientação, né? A nossa ajuda espiritual natural que nós já temos ali nas nossas casas, no atendimento fraterno, tá? Atendimento fraterno é esse que nós da casa nunca buscamos, né? Quem é da casa mesmo, que é trabalhador da casa, que vai para atendimento fraterno, né? Eu, particularmente, não vejo. Quem vai para atendimento fraterno é as pessoas que estão chegando, é aquele que vai ali eventualmente, mas o diretor de administrativo da casa vai no atendimento fraterno. O médium, o psicógrafo da casa vai no atendimento fraterno. Às vezes é um momento que nós precisamos sentar com alguém e desabafar. Mas o nosso cargo, aquela coisa pomposa, né?
Não, eu vou dar atendimento fraterno? Não posso. E o que vão pensar de mim se eu estiver no atendimento fraterno? Né? Então, queridas, a dor é profunda, a dor é grande, mas a fé é muito mais forte. A fé precisa ser muito mais forte. Né? Vamos escutar as pessoas, não vamos permitir que esse processo se alongue, não vamos permitir que essa dor silenciosa, dessa chaga moral, fira aos nossos irmãos de tal maneira que que ele sucumba a essa dificuldade. Né? E encerrando, eu quero trazer para vocês do livro Amigo, tá? O nome do livro é Livro Amigo, do Chico, capítulo 13. Emmanuel vai dizer uma frase que eu achei bem interessante, muito apropriada. Consideremos nas piores situações em que nos sintamos que Deus, cujo infinito amor nos sustentou até ontem, embora os nossos erros, nos sustentará também hoje. E eu peço permissão, Emmanuel, para completar. Ele diz: nos sustentou ontem, embora nossos erros, nos sustentará hoje, e eu acrescento: nos sustentará sempre. Muito obrigado pela atenção de vocês, que a graça do nosso Senhor Jesus esteja sempre com todos nós. Muito obrigado, meu amigo, pelo estudo, pela reflexão. E realmente, Mateus 11, versículo 28. Vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Então, o Mestre sempre está aí para nos aliviar as dores, né? Nós precisamos buscá-lo, porque a gente busca tanta coisa. E como você disse, a gente esquece de buscar o Mestre Jesus, esse médico das almas, que todos nós possamos buscar esse mestre. E não ter vergonha de dizer, eu também preciso de ajuda. Foi muito importante o que você falou sobre o atendimento fraterno, que o trabalhador da casa tem também que buscar o atendimento fraterno, né? Porque às vezes a gente fica com aquela aparência de forte e o coração, né, está em chagas, a gente está sofrendo e por motivos vários, muitas vezes nós não buscamos aquele socorro na casa espírita em que trabalhamos. Então, que a gente aprenda isso, aprenda isso. Nós somos espíritos perfectíveis, estamos numa caminhada. Os erros, os acertos fazem parte, mas é juntos, trabalhando juntos, que nós crescemos. Que o Senhor abençoe a todos nós e abençoe você no seu trabalho de evangelização e que possamos sempre contar com a sua presença amiga, sua calma e tranquilidade para expor esses temas tão importantes. Que Deus te abençoe, meu amigo. Muito obrigado, querido. Uma grande alegria estar aqui com vocês. Obrigado pelo calor, pelo carinho, pela acolhida. E já tive antes, mais uma vez estou sentindo nesse momento. E sempre que for convidado, vou ter enorme alegria em estar com vocês. Muito obrigada. Bem, meus irmãos, estamos encerrando o nosso estudo da noite de hoje, essa nossa reflexão. Semana que vem, na próxima segunda-feira, estaremos aqui para continuar conversando sobre esse tema tão importante. E o nosso tema da semana que vem será Sobrevivendo à perda por suicídio, a dor de quem fica. Quem vai fazer o estudo da noite será a nossa companheira Aline Queiroz. Então, esse tema é importante, hein? Sobrevivendo à perda por suicídio, a dor de quem fica. Então, a nossa companheira Alina vai estar conosco, todos são convidados. Então, para encerrarmos a noite de hoje, eu vou pedir à companheira Joana para ligar o microfone e fazer a nossa prece de agradecimento. Joana, minha amiga, por favor. Agradecemos ao companheiro pelo estudo da noite e vamos juntos, nesse momento, elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, nosso Mestre, a Francisco de Assis, a espiritualidade amiga. Agradecendo a eles pela dádiva da vida, agradecendo a eles a oportunidade de termos esses estudos que nos esclarecem, que nos consolam nossas almas. E que procuremos, como o companheiro nos trouxe, estarmos atentos, observar aqueles que estão junto de nós, familiares, amigos, companheiros do dia a dia, porque muitos dos nossos irmãos passam por dificuldade
mas não têm a coragem de pedir ajuda. Que estejamos atentos para ajudar com a palavra, com o abraço e com a troca do olhar. Que às vezes um olhar dá vida e força àquele que necessita. E que Jesus nos dê força e coragem para estarmos atentos a tudo isso. E que o Pai amoroso permaneça junto de todos nós, encarnados e os desencarnados. E aqueles que cometeram o ato, aonde eles estiverem, tenham a certeza do nosso amor, do nosso carinho e da nossa vibração, para que eles possam se recompor e continuar a sua caminhada, envolvido nas bênçãos e na luz de Jesus. Agradeço ao Pai amoroso por essa noite e fique conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, na graça de Deus. Graças a Deus. Então, meus irmãos, desejo a todos uma boa noite, de muita paz e tranquilidade a todos. Um beijo no coração e que possamos nos reunir novamente na quarta-feira, né, para continuarmos os nossos estudos. Tchau, gente. Boa noite a Boa todos. noite a todos. Tchau. De Boa muita noite a paz e todos. muitas bênçãos. Boa noite a todos. Tchau, tchau para todos. Gratidão, amigo. Gratidão a vocês. Vou desligar aqui para todos.